Olá, vencedores, paz seja com todos vocês, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Cristiano Silva para mais uma live. E desta feita falaremos sobre traumas familiares, superando traumas familiares. E, como sempre, nós vamos nos utilizar de um texto bíblico, porque nós estamos, de uma forma básica, fazendo uma terapia cristã. E, no âmbito da terapia cristã, sempre recorremos não só a algumas citações da psicanálise, mas da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E o versículo que vamos nos utilizar como base nesta meio-dia é o Salmo de número 147, verso 3, que diz: Sara os quebrantado de coração e lhe ata as suas feridas. É um salmo que fala sobre cura da alma e cura das feridas. Então, a maioria das dores da vida geralmente nascem onde deveria existir maior segurança. Isso é fato. A família. As maiores dores da vida geralmente nascem onde deveria existir maior segurança, que é a família. E os traumas familiares são feridas causadas por rejeição parental, favoritismos, violência física ou psicológica, ausência emocional, traições familiares, crises conjugais, abusos, palavras destrutivas, comparações, rigidez excessiva. E essas feridas atravessam décadas e moldam comportamentos, relacionamentos, autoestima, espiritualidade, tudo recorrente de traumas causados no meio da família ou parentes. Então nós vamos, nesta oportunidade, trazer aqui uma palavra respaldada pela Bíblia, pela psicanálise, dentro dessa temática, para cooperar, colaborar, quem saiba, com a sua cura interior. Quem sabe você está passando por algum trauma familiar dentro dessa temática que nós estamos abordando. E eu vou te apresentar alguns caminhos da cura e da libertação, tanto psíquica como espiritual, de tudo que foi gerado pelos traumas familiares. A todos os irmãos que estão assistindo, paz seja com todos vocês, sejam todos bem-vindos. Aqueles que vão entrar no discorrer da live, sejam bem-vindos. Aqueles que vão assistir depois, que as palavras contidas nessa live possam colaborar, cooperar, para que as bênçãos de Deus gerem cura na tua alma. Eu vou entrar agora na dimensão da palavra e no final eu volto saudando vocês, eu volto cumprimentando vocês. Se no discorrer da live vocês quiserem deixar alguma experiência aí ou algum pedido de oração, pode deixar aí que no final a gente vai estar orando. Compartilhem a live, faça que nem a menina na casa de Naamã,
Aquela menina tinha tudo para ser traumatizada e queria a morte de Naamã, porque Naamã tirou ela de casa para ser escrava na sua casa. E ela era de Israel, foi escrava na casa de Naamã, o Ciro. Porém, quando ela viu que Naamã era leproso, ela não lhe desejou a morte. O que é que ela fez? Ela deu a direção a ele da cura. Quem dera que o meu irmão estivesse em Samaria, lá tem um homem de Deus, que por certo ele vai orar e ele será restaurado da lepra. Então seja agora como a serva de Naamã, tenha esse comportamento. Quem sabe você está bem, quem sabe você não tem passado por nenhum trauma, mas conhece pessoas que têm trauma, marca ela pode não estar preparada para assistir, porque é um horário corrido, né? Não é um horário tranquilo para muitas pessoas. Geralmente esse horário é o horário que a pessoa chega em casa correndo para comer, se alimentar, descansar um pouquinho, voltar para o trabalho. E eu estou fazendo ao meio-dia justamente também pelo tempo que eu tenho. Então, pela frequência que eu vou fazer as lives, para não quebrar a live, fazer um dia ou outro não, o tempo que eu tenho é esse, mas eu estou deixando salva na minha página do Instagram. Mas se você puder compartilhar, colaborar, nós vamos conseguir atingir muito mais pessoas. E essas pessoas vão aprender que existe um caminho da cura e vai buscar um tratamento psicanalítico ou espiritual com pessoas especializadas. Então, só para recapitular o que já começamos a falar, a maioria das dores da vida geralmente nasce onde deveria existir mais segurança, que é a família. E os traumas familiares são feridas causadas pela rejeição parental, favoritismo, violência física ou psicológica, ausência emocional, traições familiares, crises conjugais, abusos, palavras destrutivas, comparações e rigidez excessiva. Então essas feridas atravessam décadas e mudam comportamentos, relacionamento, autoestima e espiritualidade. A etimologia da palavra trauma vem do grego trauma, que é ferida profunda, ruptura interna. Quebrantado vem do hebraico shabar, que é despedaçado, vítima de dano. Atar feridas, ou pensa, ata, que é o versículo que lemos, Salmos número 147, versículo 3. A palavra atar, a lei de atar feridas, é fazer curativo, envolver com cuidado. E sarar, ou sarado, vem do hebraico ravá, que é restaurado, devolvido ao seu estado pleno. O texto revela um Deus que entra na história de famílias quebradas para sarar o coração quebrantado e para colocar curativo nas feridas. Então, nós vamos começar a entrar nos pontos principais aqui do texto. Então, reconhecendo as raízes do trauma familiar, que nós vamos apresentar um diagnóstico espiritual e psicanalítico. Traumas familiares moldam percepções e relacionamento. Moldar aqui é mudar, né? É como você pega alguma coisa e vai ajustar para ficar da forma que você quer, moldar. Então, segundo a psicanálise, a família é onde a estrutura psíquica é formada. Toda a nossa formação parte pelo ponto de partida família. Portanto, o trauma familiar gera medo e abandono, hiperresponsabilidade, culpa constante, dificuldade de confiar, repetição de padrões destrutivos, identidade fragmentada, dificuldade de receber amor. A Bíblia revela famílias traumatizadas. Adão e Eva, ali
no estado da inocência, quando vem a transição da inocência para a consciência, onde o pecado foi introduzido, houve ali culpas e acusação, um transferindo a responsabilidade por outro. Caim e Abel, que foram dois irmãos. Caim matou Abel por inveja, violência e ciúme. Isaac, Jacó e Esaú. Ali houve o que? Favoritismo, porque Isaac favorecia mais Jacó. Houve rejeição, engano, um irmão enganou o outro. Podemos destacar José e seus irmãos, que houve ali no relacionamento, né? Inveja, abandono, humilhação. Davi e a sua casa, houve adultério, abuso, rivalidade. Então, eu poderia citar muitas outras famílias bíblicas que poderia nos trazer a revelação de famílias traumatizadas. A palavra não esconde a verdade. Deus cura casas quebradas. E é preciso entender que Deus cura casas quebradas. Sinais de um trauma familiar não tratado. Reações emocionais desproporcionais. Silêncio que esconde mágoas. Dificuldade de dizer não. Relações codependentes. Viver para agradar a todos. Transferência de culpa. Controle excessivo. E autossabotagem. Isso aqui são sinais de trauma familiar não tratado. Então observe, uma casa com rachaduras pode até ser pintada, mas a rachadura permanece. Isso é fato. Assim é como um trauma familiar. Se tratar a estrutura, sem tratar a estrutura, a vida só disfarça a dor. E é o quadro panorâmico de muitas vidas que passam por trauma familiar. Não trata a estrutura e a vida só disfarça a dor. É como uma casa com rachaduras, ela é pintada, mas todo mundo vai ver que a rachadura permaneceu. Segundo ponto que eu posso estar abordando aqui é encarando a ferida para que ela seja curada. E aqui eu entro em processos espirituais e psicanalíticos. A etimologia da palavra ferida vem do hebraico maca, que é golpe, machucado, marca profunda. A cura exige enfrentar o que foi evitado. Não tem como fugir, tem que encarar, tem que enfrentar. Na psicanálise, o que não é elaborado retorna como sintoma. Explosões, silêncios, depressão, ansiedade, culpa crônica. Então, a cura, para que haja cura, exige enfrentar o que foi evitado. Se não enfrentar, a própria psicanálise fala que o que não é elaborado retorna com sintoma de explosões, silêncios, depressão, ansiedade, culpa crônica. No plano espiritual, Deus trabalha na luz. Primeira epístola escrita por João, capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é trazido à luz é curado. Deus ata a ferida com cuidado. Ata aqui vem de shabash, como falamos, que é fazer curativo, envolver com cuidado. Então, Deus, ele vai cuidar com cuidado, ele não minimiza, ele trata. Deus não coloca um paliativo, ele faz um tratamento. E não é cura superficial, é restauração profunda. Não é aquela cura superficial que amanhã o problema volta, não. Ele quando há entrega, quando coloca na mão de Deus,
ele faz a restauração profunda. Existem 4 processos necessários para a cura familiar. Primeiro, nomeação da dor. Falar o que aconteceu sem medo, tanto a Deus como ao seu líder espiritual capacitado para isso, ou ao especialista, que é um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta ou uma terapeuta preparado para isso. Isso aqui não é você falar o que aconteceu para qualquer um. É para quem tem capacidade de te ajudar. Então é nomear a dor, é a ressignificação, que é a renovação, é começar a olhar a história de outra perspectiva, da mesma forma que aconteceu com José, no capítulo 50, no versículo 20 do Gênesis. Ele analisa tudo o que lhe aconteceu, proporcionado pelos seus irmãos, de outra forma, com outra perspectiva. Alguns no seu lugar não ia permitir o tratamento, não ia olhar com outra perspectiva, não ia querer renovo, ia querer vingança. Ele entendeu tudo, olhou pelo olhar de Deus e viu que tudo aquilo aconteceu por permissão de Deus, para que ele viesse naquele momento a ser governador do Egito e favorecer a muitas pessoas na sua posição. Então é a renovação. Ele olhou para os seus irmãos e disse: o mal que vocês tentou fazer para mim, Deus converteu em bênção, e tudo isso aconteceu por propósito de Deus. Terceiro passo aqui para esse processo necessário para a cura familiar, que é perdão. Não é reconciliação automática, é tirar o veneno da alma. Perdoar é você se libertar daquilo que está te prendendo. Quarto passo aqui desse processo é a libertação das repetições psíquicas. A psicanálise chama isso de compulsão à repetição. É a pessoa que repete padrões familiares, disfuncionais, até que quebra o ciclo. Então você precisa ser a fase da família que quebra o ciclo, para que isso não venha a se repetir. Então é se libertar das repetições que já vem acontecendo lá de trás, e você precisa se posicionar para que esse ciclo não se repita para mais gerações posteriores à sua. E reconhecer limites. Nem tudo pode ser consertado, mas tudo pode ser curado. Um médico não coloca curativo na roupa, mas na pele. Deus trata onde realmente dói, não onde aparenta. Terceiro ponto que eu posso apresentar aqui é reconstruindo a história e o futuro. Aqui eu me refiro à restauração espiritual e emocional. A etimologia da palavra sarado é ravá, vem do hebraico ravá, que é refazer, recompor, costurar, restaurar completamente. Então, Deus não apenas cura, Ele reescreve a história. José disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 50 e 20. Vós bem intentaste o mal contra mim. Fala de José lá no Egito. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Isso aqui é muito forte, porque José, ele se posiciona aqui e analisa a sua história com um olhar
em outra perspectiva. Ele não viu só a dor, mas ele viu a intenção de Deus no seu processo, que era para conservar muita gente com vida, como ele descreve no capítulo 50 de Gênesis, versículo 20. A identidade liberta das dores familiares. Você não é o que a sua família fez. Você é o que Deus está formando. É preciso ter maturidade para entender isso e tomar posse, não ficar romantizando o sofrimento. Tem gente que já pegou o sofrimento e fez do seu sofrimento um romance. Não, se liberte ou permita-se a libertação. Deus não liberta ninguém que não deixa. Mesmo tendo todo o poder em suas mãos, a Ele está um atributo que nenhum outro tem, que é a onipotência. Mas Ele só pode trabalhar na minha vida de acordo com a legalidade que eu dou, a liberdade que eu dou. Deus não é invasivo, pelo contrário, Deus, Ele sempre vai trabalhar de acordo com a liberdade que eu dou. Então, para viver a libertação, eu tenho que querer e permitir Deus trabalhar nas áreas que eu preciso me libertar. E não romantizar o sofrimento, o trauma. Porque você só vai sensibilizar alguns, nem a todos. Vai ter gente que vai lhe achar enjoativo. Porque nós servimos a um Deus grande. E um Deus que opera maravilhas. Que para Ele nada é impossível. É certo que tudo tem um processo, tem curas que são instantâneas, momentâneas, mas tem coisas que são processuais, mas a libertação completa acontece. Nosso Deus é Deus de obras completas, mas de acordo às permissões que vamos dando para Ele agir nas áreas da nossa vida. Então, você não é o que sua família fez, você é o que Deus está formando. A autonomia emocional restaurada é viver sem carregar culpas que não são suas. Tem pessoas que carregam culpa que não é dela. E você precisa de autonomia emocional restaurada. Vou dar uma pausa aqui. A Jéssica fez uma pergunta: como fazemos para tirar uma grande mágoa que carrego? Isso me traz um peso e não conseguir orar a Deus, adorar novamente a Deus. Pois bem, Jéssica, o primeiro passo é você pedir a Deus força para perdoar, é liberar o perdão. Não é porque você passou por essa mágoa que alguém lhe provocou que você vai ter que carregar essa mágoa para sempre, porque isso geralmente isso está lhe matando, como você está percebendo. Está neutralizando essas áreas da sua vida. Se não está conseguindo adorar a Deus como antes, então peça essa graça a Deus e Ele vai lhe dar. Perdoe. E pedir perdão não é sinônimo de fraqueza e nem sinônimo de que você tá se posicionando como alguém que errou. Pelo contrário, você vai estar se libertando das amarras que a mágoa gera na nossa vida e trava tudo. Trava tudo. A mágoa, ela vai travar tudo. E quando você libera o perdão, você está tirando esse veneno da sua alma, se libertando daquilo que está te prendendo. Isso não é reconciliação automática. Quando você liberar o perdão, isso não quer dizer que você tem que conviver, andar com essa pessoa. Mas você vai tirar da sua alma esse veneno. Então, o conselho que eu lhe dou é perdoar. Libere o perdão, perdoe. E libere o perdão da sua alma. Entendeu? E eu tenho certeza que você vai conseguir. Peça a Deus força, Deus dá. Enquanto estivermos em vida, tendemos a passar por decepções, por pessoas que vão nos machucar, mas libere o perdão. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive, que eu passei por uma perseguição. Isso me
traumatizou na época. E a minha vontade era que Deus matasse todo mundo. E eu entrei no quarto para orar, falei até com a minha esposa na época que era para ela só me chamar quando alguém tivesse morrido. E quando foi 3 dias trancado orando, Deus falou comigo que quem precisava ser tratado era eu. Quem estava morrendo era eu. Porque de ira, ódio, raiva e mágoa que eu estava no coração. Então tudo que eu estava fazendo era em vão, porque eu não era aquilo que eles estavam publicando. Ali foi o veneno deles e me atingiu ao ponto de eu sair do quarto e entrar em outro processo, que foi pedir a Deus a graça para liberar o perdão aqui. Não é aqui só, aqui. Só para você entender, não é que eu fui procurar todo mundo para pedir perdão, não. Eu liberei perdão aqui dentro de mim. E o tempo se encarregou de colocar tudo no seu lugar. Eu não saí pedindo perdão a eles, que eu não fiz nada para eles. Agora eu liberei o perdão aqui, dentro de mim. Ao ponto de ouvir falar do nome dessas pessoas que me prejudicaram e não senti mais nada. E com o tempo Deus foi restaurando tudo acerca assim, de um falar com o outro. Mas o perdão foi liberado. E perdoar não quer dizer que eu tenho que passar a conviver de novo. Não. Cada um na sua história de vida, mas eu me libertei disso para viver saudável. Então meu conselho é: libere o perdão aqui, peça a Deus aqui. Quando você fizer isso, você vai ficar leve, você vai voltar a adorar a Deus como antes, e entender que o veneno que destilar em você não muda quem você é. E era o que eles tinham para te oferecer, não o que você tem para oferecer para eles. Então perdoe, que é o caminho que você vai acessar a libertação completa. Ano que vem, esteja orando por mim, eu estarei lançando o livro Ou Você Perdoa ou Morre, é perdoando como Jesus Cristo. Então não temos outra opção, é perdoar. Então, liberando o perdão aqui, pronto. Não estou falando, não vai procurar todo mundo, não. Se não houve erro seu, você não precisa fazer isso. Nós precisamos ter uma mente madura. Quando a Bíblia fala assim, antes de entregar uma oferta no altar, se reconcilie com seu irmão. Mas se você fez algo a ele, mas se foi ele que fez a você, você não pode deixar o veneno gerar essa mágoa para te travar. Libere o perdão aqui. Se você tiver coragem também de pedir perdão a ele, você vai matar ele mais ainda. Essa pessoa que te magoou nunca vai esperar de você dizendo me perdoe. Se você tiver essa graça, aí que você vai machucar essa pessoa mais ainda, porque ela vai entender que ela te fez o mal, porque ninguém é bobo, ninguém é besta. E esse mal não te destruiu, entendeu? Então, entenda essa situação e siga esse conselho. Pois é, você senta para adorar e sente essa culpa. É como eu estou falando, ó. Pede a Deus a libertação da sua alma, Ele vai lhe dar. Perdoe quem te magoou aqui dentro. E você vai ficar em paz. Então, voltando aqui para a nossa ministração, eu parei em autonomia emocional restaurada, viver sem carregar culpas que não são suas. Então, você precisa se libertar nesse nível, Jéssica, de viver sem carregar culpas que não são suas. E posso também falar sobre limites saudáveis. Amar não é ser escravo. Perdoar não é permitir abuso. Quando você perdoa, não é permitir abuso. Quando você ama, não é ser escravo. Então, limites saudáveis.
Nós temos que aprender a colocar os seus limites dentro de cada situação. Nova estrutura emocional, que é segurança interna, discernimento, maturidade, capacidade de se relacionar sem medo. É preciso de uma nova estrutura emocional. É preciso de uma reconexão espiritual. Dor familiar às vezes distorce a imagem de Deus. A cura envolve e devolve a visão correta do Pai. Entendeu? Tem pessoas que passam por dores familiares e distorcem a imagem de Deus, querem culpar Deus, né? Que nem a visão da igreja do diabo. E existe essa igreja, a igreja do diabo. No Brasil tem a igreja do diabo, que diz que o maior criminoso do mundo foi Deus, pela ocorrência do dilúvio. Ó a visão distorcida do inferno. E você acredita que muitas pessoas até pensam assim, por não ter maturidade do que aconteceu naquele momento, do pecado generalizado, que subiu fedendo as narinas do Criador. E Deus queria renovar tudo, entendeu? Deus conservou em vida aqueles que eram justos, mas vem uma imagem distorcida para querer atingir quem é Deus. Então, a dor familiar às vezes distorce a imagem de Deus e a cura devolve a visão correta do Pai. Por exemplo, há pessoas que saem da igreja e culpam A, culpam B, mas esquecem de que quem morreu na cruz do Calvário, no Calvário, foi Jesus o Cristo. Eu costumo dizer que Deus não deve nada para ninguém. Ninguém tem capacidade de sentar e descrever onde Deus falhou. Se nada aconteceu ainda, a culpa não está em Deus, a culpa está em nós. Quem sabe foi um mau comportamento, quem sabe foi sair do centro da vontade de Deus, mas o erro sempre vai estar na terra, não em Deus. Então, a cura devolve a visão correta do Pai. Você precisa entender que Deus ainda é Deus, que derruba gigantes, que livra a nossa vida da fúria e da cova de leões, que ainda derruba muralhas intransponíveis como foi Jericó, que dá visão a cegos, faz mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, que cura o câncer, que cura a AIDS, que restaura, que restitui. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Pode observar que a Bíblia não diz o Senhor, nosso Deus, é o mesmo de, porque a expressão de é artigo indefinido. Não, a Bíblia fala assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é definido, não indefinido. Nele não há mudança nem sombra de variações. Então, a cura devolve a visão correta do Pai. Por exemplo, uma ponte quebrada não precisa ser demolida. Pode ser reforçada e restaurada. O vaso de Jeremias 18 foi quebrado na mão do oleiro, que se tornou melhor. Então, quando estamos na mão de Deus e podemos ser quebrados, Deus não joga fora, Ele restaura, faz algo melhor. Traumas não determinam destino. Traumas, você tem que entender que não determina o seu destino, mas Deus determina o seu destino. Salmo 139, verso 16 diz que ainda que éramos substâncias informes, Deus já tinha escrevido a nossa história no seu livro. Então, eu costumo dizer que existem 3 livros. A história que o diabo criou acerca da nossa vida, a história que nós queremos desembravar sozinhos e a história que Deus escreveu. E todos os seus dias já estava programado por Deus. Quando você entra nessa dimensão, você vai entender que é Deus que determina a sua história, não os traumas. Então, eu quero citar aqui algumas aplicações práticas e que é preciso aplicar. Admito que te feriu, porque negar não cura, entendeu? Não é esconder debaixo do tapete, não. Admito que te feriu, pontue que te feriu, porque negar não cura.
ore pedindo cura das memórias familiares. Ore. A Bíblia diz em Ezequiel 37 que Deus pede ao profeta para pegar 2 tábuas, coloca o nome de uma família de um lado, do outro, e une, e profetiza para que Samaria e Jerusalém se unissem. Então faça essa ação profética, escreva o nome da sua família de um lado, de quem te feriu, bote o seu do outro, ore junto, peça a Deus cura das memórias familiares, para que você não seja um museu ambulante de sofrimento. Você só vai no museu para ver coisas passadas. Então o passado não te define. Então ore pedindo cura das memórias, ore. Peça a Deus, cura as minhas memórias, cura os meus traumas. Busque ajuda pastoral e psicológica. E aqui, eu não estou falando você buscar qualquer ajuda, de qualquer pastor. É de quem pode e tem capacidade para lhe tratar. Não é para alguém que venha te culpar mais ou te destruir mais. E a ajuda psicológica é de um especialista que entenda, que estudou para isso. Você não vai estar pecando. Existem psicanalistas bons, psicólogos bons, neuros bons, terapeutas bons, que vai te ajudar. Invista na sua saúde. Eu sempre digo, quando estou apresentando meus livros, que você não vai estar comprando, você está fazendo investimento. Quando você adquire um livro, você está investindo no seu conhecimento, você não está pagando nada. Você não está gastando. Gastar é quando a gente vai na rua comer uma pizza, gastar é quando você vai na rua comprar alguma coisa que amanhã já acabou. Mas conhecimento ninguém tira. Tem vista na cura interior. Procure um tratamento. Invista. Existem terapeutas. Hoje tem terapeutas que atendem de forma virtual, à distância, e dá o mesmo efeito, e você precisa investir. Eu mesmo, por enquanto, só estou fazendo atendimentos à distância, por conta do meu tempo, que eu viajo pregando muito, e comecei agora a fazer tratamentos. Dentro dessa live eu estou apresentando algumas pontes, dando algumas instruções, mas para um tratamento já é diferente. A gente vai pontuar, vai analisar, eu vou lhe dar direcionamentos tanto psicanalíticos como espiritual, e ao cabo do tratamento você vai estar curada, você vai estar com os traumas resolvidos, porque nós vamos estar usando a experiência psicanalítica e principalmente espiritual, que é uma área que eu tenho essa vocação, que é libertação, cura interior, milagres, prodígios e maravilha. Então busque ajuda pastoral e psicológica, invista. Perdoe para não adoecer espiritualmente. Perdoe. Estabeleça limites emocionais saudáveis. Interrompa padrões familiares destrutivos. Se é um ambiente que te destrói, para que está lá? É família, se te destrói, para que está lá? Se liberta disso. Interrompa padrões familiares destrutivos. Quando eu falo interromper, não é ficar de mal, não é ficar brigado, não. É oi, ter harmonia, amizade, mas não está de junto. Às vezes você está de junto de lugar que só lhe fere. Quando você chega, só é para ser ferido. É você se permitir ao ferimento, a essa ferida. Então, interrompa padrões familiares destrutivos. Reconstrua a sua autopercepção à luz da palavra. É importante entender que a Bíblia nos dá direção para tudo, resposta para tudo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela chega onde homem, por mais que tenha capacitação, ciência, chega. Ontem eu falei, repito, o Espírito Santo acessa lugares na nossa vida, no espírito e na alma, que nenhum terapeuta consegue acessar.
Então, reconstrua a sua autopercepção à luz da palavra. A palavra refere-se a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Lembre-se, Deus é Pai perfeito, mesmo que a sua família não tenha sido. A Bíblia diz que todos que reconhecem Jesus como Filho de Deus recebem de Deus o poder de serem chamados filhos de Deus, filhos. Todos que reconheceram Jesus recebem o poder de filho. E eu gosto de falar sobre o poder de filho, que é tremendo. Aquele filho obediente, aquele filho que é educado. Quando pede uma coisa a um pai, o pai faz de tudo para dar. Eu me refiro ao pai humano. Só que o pai humano dá naquilo que é o seu possível. Agora imagine nós como filhos de Deus. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Que Deus é Deus do impossível. Que tudo é possível ao que crer. Olha a dimensão que é isso. Então, se somos filhos de Deus, temos acesso a Ele em tudo. Eu costumo falar, principalmente quando eu estou pregando, e vou fazer o apelo, que quando tem os pródigos ali no culto, que se afastaram por alguma situação da presença do Pai, eu falo, volta para a casa do Pai. O Pai não está te esperando com um porrete para te colocar na sala do castigo, não. Porque a passagem bíblica que fala acerca do filho pródigo, quando voltou para a casa do Pai, ele foi acolhido, abraçado, houve festa, o Pai devolveu tudo que era dele. E é assim que Deus faz quando você volta para Ele, quando você se levanta e diz, eu vou para a casa do meu Pai. Ele não vai te receber como um escravo, como um empregado, Ele vai te receber como um filho. Então lembre-se que Deus é um Pai perfeito, mesmo que sua família não tenha sido. E concluindo aqui, os traumas familiares talvez sejam os mais profundos, mas também são os que Deus mais ama curar. O Salmo de número 147 entra na história quebrada, cura o coração despedaçado e restaura o que parecia irreparável, que é o que Deus fala. Olha só o que ele fala. Sara, Deus sara os quebrantados de coração, Ele ata as suas feridas. Então, esse Salmo de número 147, o Deus dos Salmos, entra na história quebrada, cura o coração despedaçado, restaura o que parecia ser irreparável. E Ele te diz, eu posso curar sua família, mas primeiro eu quero curar você. Então entenda que Deus quer te curar primeiro. Esse é o você está orando, Deus cura a minha família, cura fulano, beltrano, e Deus está dizendo, primeiro você. Eu quero restaurar você. É a partir de você. Às vezes a gente quer conserto na vida de tanta gente, e às vezes o conserto precisa ser feito na nossa vida. Nós que precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa atitude. É como eu falei aqui sobre as aplicações práticas. Às vezes um ambiente só nos destrói, a gente quer estar lá, aí Deus está dizendo, interrompa. Padrões familiares destrutivos. O que é que Deus está dizendo assim? Eu vou te sarar primeiro, para você nunca mais ir para esse ambiente que te machuca. Então, resumindo aqui os pontos homiléticos que a gente falou. Primeiro, reconhecendo as raízes do trauma familiar. Aquilo que gerou seu coração a ficar a despedaçado. Segundo ponto homilético aqui foi encarando a ferida para ser curado. Encarar para ser curado, não é fugir, é encarar. Deus sara, Deus ata as feridas profundas. E reconstruindo a história e o futuro. O Deus que te sara, Ele te restaura completamente. Amém? Nós finalizamos agora aqui essa ministração acerca da superação dos traumas familiares. Eu espero ter cooperado mais uma vez para a sua cura, para a sua restauração. Compartilhe essa live, muitas pessoas precisam ouvir isso. E é uma live totalmente voltada à resolução
de superar traumas causados por tais situações. Amanhã nós vamos entrar em outra dimensão de live, ainda sobre superando traumas. Só que a temática de amanhã nós vamos falar sobre superando traumas sentimentais. Hoje nós falamos sobre traumas familiares. Amanhã nós vamos falar sobre traumas sentimentais. E é uma sequência que não pode ser interrompida. E eu creio que você vai vencer para a glória de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que entraram. A minha esposa Vanessa, a irmã Flávia, a Edileuza, a irmã Adriele, Jéssica, ao nosso irmão aí, Wilgner, é o filho do pastor Silvino, a irmã Flávia em Viçosa, Ceará, a irmã Edileuza, a irmã Joane, a Lumene, o Lu Menezes, a irmã Gileane Souza, a Enoque Bispo. Eu acho que Enoque é irmão do meu amigo Israel Bispo, cantor abençoado ali de Castro Alves. Deus abençoe a Roberto Pereira. Deus abençoe a irmã Simone. Meu Deus, foi muita gente que entraram e eu não saio da dimensão. Saí para responder Jéssica, porque ela fez uma pergunta de acordo com a temática que a gente estava abordando, a irmã Joane. Aí eu parei para responder ela. A Gene Xavier, glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, então, dentro daquilo que nós estamos falando, tem a liberdade de entrar, a irmã Débora Silva, a apóstola Vanessa do Rio de Janeiro que entrou. Deus abençoe a serva do Senhor. Eu vou orar agora. Pastor Luiz de Valente, Deus abençoe o pastor Luiz. Deus abençoe sua casa, irmã Itana. Deus abençoe a irmã Delma. A missionária Vanessa, missionária Vanessa do Rio de Janeiro. A minha nora Tainara, que também entrou. Enfim, a todos os irmãos que entraram na live. A cada dia a gente vai aperfeiçoando mais um pouquinho a live. E chegando a um ponto principal, A live vai ficar salva assim, viu? Minha esposa Vanessa perguntou e a live vai ficar salva assim. Eu vou deixar salva no Instagram para que aqueles que não puderam assistir ao vivo venham assistir posteriormente. Pois bem, vamos orar. Eu vou fazer a oração em cima dessa temática. Deus abençoe o irmão Raildo, que acabou de entrar aí de Tucano, presbítero Raildo, para que Deus venha te curar dos traumas familiares. E também vou estar liberando em nome de Jesus milagres sobre a tua saúde acerca de, quem sabe, outras enfermidades. A oração resolve tudo, então oremos. Senhor nosso Deus, Pai Criador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador dos céus e da terra, nós entramos na Tua presença poderosa e te pedimos, Pai, Senhor, que em nome de Jesus o Cristo, haja, Senhor, a manifestação do Teu poder, gerando curas e milagres e libertação sobre a vida de todos quantos, Senhor, passaram por traumas familiares.
Que o teu poder, que a presença do teu Espírito Santo os auxilie a superar e a vencer e a serem curados. Como diz a tua palavra, sara os quebrantados de coração e ata, Senhor, as suas feridas. Que a plenitude do milagre atinja o espírito, a alma e o corpo, ó Deus, dos teus filhos, libertando-os de todos os traumas familiares. Que haja paz, que haja, ó Deus, cura, que tudo que os traumas travaram sejam destravados, que as amarras correntes sejam quebradas, que o teu poder seja uma chave, Senhor, abrindo a porta de todos os cárceres traumáticos recorrentes a traumas familiares, possibilitando os teus filhos saírem dessas prisões para terem uma vida saudável. Eu profetizo, Senhor, o milagre, a cura, a libertação de todos os traumas, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Recebam a libertação, a cura de todos os traumas familiares. Também, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o teu poder venha atingir os teus filhos com curas e milagres. Que o Senhor possa estar tocando no espírito, na alma e no corpo, curando todos quanto a Deus precisam viver milagres. Que as enfermidades venham sair, que as dores venham sair, que as maldições venham ser quebradas no nome de Jesus. Toca do alto da cabeça aos pés, cura, Senhor, contra as enfermidades espirituais, contra as enfermidades patológicas ou psicossomáticas. Que nenhuma doença permaneça no corpo dos teus filhos. Que o teu poder venha atingir o espírito, a alma e o corpo com libertação total, com a totalidade, Senhor, da cura. Se algum mal precisa sair, toca na vida de quem me ouve agora. E que as enfermidades comecem a sair, que as maldições comecem a sair. Que tudo que não pode ficar dentro dessa pessoa seja jogado para fora. E no nome de Jesus eu determino a quebra de todas as maldições, a cura divina, milagres, prodígios e maravilhas. Eu determino a cura e a libertação. Recebam todos em nome de Jesus. Deus, eu profetizo que as enfermidades estão saindo e que aqueles que ouvirão esta oração receberão curas e milagres. Pai, que ao findar esta oração, que o teu poder se manifeste, processando de forma plena e completa o milagre para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã tem mais a partir do meio-dia. Essa live vai ficar salva. Compartilhe. Que Deus te dê uma tarde de vitória, uma segunda-feira de conquista, uma semana de bênçãos. Que esse dezembro seja surpreendente para todos. Se inicia hoje, último mês do ano. Eu acredito que antes que se finde 2025, o milagre de Deus vai bater na tua porta. Teu telefone vai tocar e vai ter virada. Deus abençoe, meus irmãos.